Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Segunda parte, capítulo 21. Foi apenas quando se viu no convés do navio, no porto de Alexandria, e olhou para a cidade, vistosa e vociferante, aglomerada contra o ardente céu azul, que Lucano sobressaltou-se ao sentir a pungência da nostalgia. Deixou que os olhos errassem pela cidade e, imediatamente, pensou onde tinham ido ter os anos, porque ele jamais sentira qualquer afeto antes, por seus companheiros e professores, e porque o tempo fora para ele como um sonho negro. Dera excelentes presentes a seus professores nas suas despedidas, mas sabia agora que foram dados sem sentimentos e envergonhava-se. Era tarde demais para ir ter com os professores e dizer o que sentia em seu coração. Eu vos amei e respeitei, pois os professores são os mais nobres dos homens e trabalham por pouco, apenas para realizarem o que desejam suas almas sem egoísmo. Em vosso nome, e lembrando-me de vós, farei o melhor que puder e vos recordarei sempre. O grande galeão balançava-se pesadamente no ancoradouro. Embarcações menores, com velas azuis, brancas, amarelas e escarlates, voavam como flechas sobre as águas, como que em travessuras em torno do grande vulto do galeão, parecendo-se a libélulas que lançassem seus vívidos reflexos na água imóvel e arroxeada. Aquelas embarcações estavam cheias de pescadores seminus, os corpos morenos reluzindo ao sol quente e branco, bocas vermelhas abertas para lançar blasfêmias, zombarias, risos e canções. Passando rapidamente ao lado do galeão romano, levantavam os olhos para Lucano e cumprimentavam-no, ou pilheriavam obscenamente com suas vozes roucas, ou pediam-lhe esmolas. Sorrindo, como havia muitos anos não sorria, ele abriu a bolsa, atirou-lhe as moedas que refletiam o sol e brilhavam como ouro ou prata. Os homens apanhavam-nas habilmente e, sendo velhacos e alegres, beijavam-nas, cumprimentavam Lucano com irônicas reverências, faziam comentários licenciosos, depois tornavam a vogar com rapidez. A água marulhava placidamente contra o navio, que ainda estava sendo carregado no cais. Escravos negros, núbios ou citas faziam rolar pesados tonéis de óleo, mel ou vinho pelas rampas ou carregavam fardos de algodão, barricas de azeitonas e cestos de coco. Outros traziam para cima os sacos e as caixas carregadas com especiarias e outros produtos do Oriente. Então, um som de pranto subiu do cais repleto, e um certo número de escravos encadeados, homens e mulheres, escuros pelo caminho feito através do deserto, foram sendo tangidos a chicote pela rampa. Lucano já não sorria. Voltou-se e contemplou os rostos chorosos e desesperados, e algo ergueu-se dentro dele, em cólera apaixonada. Algumas das mulheres carregavam crianças recém-nascidas, e aqui um pequenino corria, atrás de seu pai ou de sua mãe, em prantos. Os escravos foram amontoados embaixo, como um rebanho, onde as lamentações se tornaram mais abafadas, apesar de mais insistentes. 2 centuriões romanos foram designados para guardá-lo durante a viagem,
e apareceram ao lado de Lucano, que olhou para seus rostos jovens e morenos de sol com aversão. Senhor, disse um deles, estamos a vosso serviço. Estavam encantados por voltar à pátria, mesmo que fosse servindo um grego, o que eles consideravam aviltante. Ainda assim, mostravam-se gratos a Lucano. Eu de nada preciso, disse este secamente. Um deles tirou o elmo enquanto enxugava o rosto suarento. Ufa, que cidade desprezível! Falou com movimento de cabeça para Alexandria. Estou fervendo sob a minha armadura como fogo. Por que não a retiras então? Indagou Lucano. Os dois jovens soldados, escandalizados diante de tal impropriedade, recuaram um pouco. Lucano deu um leve sorriso. Não tinham culpa aqueles rapazes que os escravos fossem impelidos para o navio, e ele fora ilógico, exibindo sua aversão. Contemplou os homens que ali estavam olhando para as docas e para o carregamento das mercadorias, os polegares metidos no cinturão de couro, as costas mais retas do que de costume, como que a censurá-lo. Procurou com os olhos Cusa, que estava supervisionando espalhafatosamente a armação do toldo roxo da polpa, reservado a Lucano, e chamou-o. Atenção! Este olhou para ele, irritado. Depois, repetindo vários avisos e ameaças aos marinheiros suarentos que lutavam com cordas e tecidos, veio de andar balouçante e áreas importantes ao encontro de Lucano. Vestia uma suntuosa túnica de algodão egípcio, de um vermelho brilhante e bordada trabalhosamente com seda amarela. A barba rala fora ungida com óleo perfumado, o mesmo se dando com o cabelo, e ele trazia à cinta, metido numa bainha de prata, um delgado punhal alexandrino. Tu, disse-lhe Lucano, cheiras como uma prostituta. Ah, replicou Cusa, com um sorriso lascivo. Como sabes disso? Não importa, falou Lucano. Indicou os jovens e ofendidos soldados com um movimento de cabeça. Traze um jarro do nosso melhor vinho, se temos o melhor vinho. Para eles? Perguntou Cusa, incrédulo. Para eles. Mas, senhor, o vinho da região é bastante bom. Não é uma das basófias dos romanos, isso de dizerem que cosmopolitas como são, porque cada região produz, a eles parece bom? Eu disse, repetiu Lucano, severamente, mas com uma fagulha divertida nos olhos, que jamais havia lhe parecido, desde sua mais recuada adolescência, o melhor vinho que tivemos. Cusa considerou. Depois olhou para Lucano com ar de completa candura, que não enganou o rapaz. Senhor, tu sabes que nunca tivemos qualquer vinho melhor. Sem desrespeito para contigo, devo confessar que não tens paladar. Ladrão, disse Lucano, sempre tiveste o cuidado de manter o melhor vinho em tua mesa? Não há muito tempo vi de relance várias garrafas incrustadas, cobertas de teia de aranha, que trazias para bordo em teus próprios braços, ternamente, como se tratasse de uma criança querida. Traze-me uma delas e 3 taças. Eu próprio estou curioso para provar aquele néctar. Cusa, sentindo-se ofendido, disse: Senhor Lucano, eu trouxe aquelas garrafas compradas com meu próprio dinheiro, segundo o generoso estipêndio que me envia Diodoro Cirino. Muito bem, disse Lucano, comprarei de ti uma dessas garrafas. Cusa fez uma reverência solene. Permita-me, ó Baal, que te faça presente de uma garrafa, com meus cumprimentos. Falava sarcasticamente, depois hesitou e olhou para Lucano,
com olhos imploradores. É um crime contra os deuses permitir que esses romanos bárbaros lavem suas bocas de couro em semelhante vinho. Vamos, eu tenho um bom e forte vinho da Alexandria, mais a gosto deles. O melhor vinho, repetiu Lucano, e não me enganes, eu examinarei cuidadosamente. Suponho, disse Cusa, que não teria permissão para trazer uma quarta taça e ficar a uma distância humilde desses patrícios romanos e provar um pouco do meu próprio vinho? Podes tomar um pouco, muito pouco, do vinho que comprarei de ti, disse Lucano gravemente. Eu estou dando de presente, falou Cusa com altivez, e desceu. Enquanto esperava, Lucano tornou a observar a cidade. As cores violeta obrigavam-no a pestanejar. O sol brilhava fortemente sobre as águas arroxeadas e arrancava odores da madeira, do óleo, do alcatrão, aquecidos do navio, bem como a fedentina dos peixes mortos e o picante do sal e do suor. Sua luz fervente dançava sobre as embarcações menores que corriam lá embaixo, e suas velas pareciam arder. As armaduras dos soldados reluziam. Os escravos amontoados começaram a cantar tristemente, e os capatazes irritaram-se contra eles e fizeram estalar o chicote. Mais e mais carroções, carregados com mercadorias, rolavam pelo cais, com ruído surdo. Cusa apareceu com grande dignidade, trazendo uma bandeja de prata, na qual havia 4 taças, uma delas de prata, incrustada com turquesas para Lucano. Colocou a bandeja sobre um rolo de cabos que estava próximo, com um gesto que mostrava estar ele mais habituado à mesa de mármore. Os centuriões voltaram a cabeça e ficaram a olhar com interesse, e quando viram o vinho rosado, lamberam furtivamente os lábios. Ficaram estupefatos quando Lucano os chamou. Quereis dar-me o prazer de tomar comigo este excelente vinho, que meu professor garante ser o melhor do mundo? Os homens aproximaram-se com sorridente alacridade, perdoando-o imediatamente. Lucano, pondo Cusa de lado com um gesto, serviu-lhe o vinho. O sol refletia-se nele e fazia-o semelhante a uma destilação de pálidos rubis. Lucano deu uma taça a cada um e serviu uma terceira para si próprio. Deixou tombar algumas gotas em libação e os outros fizeram o mesmo. Provou um pouco e disse: Excelente, excelente! Meu professor tem o paladar mais impecável em 3 mundos. E como saberias isso? Murmurou Cusa, sem se deixar aplacar. Encheu uma taça inteiramente, como um sacerdote ao altar, lenta e reverentemente. Pelo menos um dos 4 saberia apreciar aquela delícia. Conservou-se afastado do grupo, composto de Lucano e dos soldados, e bebericou seu vinho. Era uma vindima maravilhosa, dos melhores anos possíveis. O sol ali estava, fogo tépido e doce. Ficava na boca, perfumado, delicioso, intoxicante. Cusa, relanceando os olhos para Lucano e para os soldados, sentia-se deprimido. Os soldados, era evidente, percebiam apenas o fato de ser o vinho capitoso. Quanto a Lucano, era impossível conceber que ele sequer provasse a sua delicadeza. Estava conversando, para surpresa de Cusa, com maior animação do que jamais demonstrara diante dele e com um interesse mais magnânimo. Afinal, pensava Cusa, que lhe aconteceu? Posso quase acreditar que ele tem carne latejante e não é feito de mármore rígido. Por Baco,
Foi realmente um gracejo que ele disse agora? E não um dos mais altamente delicados? Deve ter aprendido isso inconscientemente com aqueles estudantes velhacos. Será que realmente entende o que isso quer dizer? Haha! Foi muito bom e lindamente malicioso. Cusa estava muito animado. Se Lucano mantivesse aquele estado de espírito durante a viagem, esta não seria tão monótona quanto ele esperara. O professor, sentindo-se delicadamente exultante, nem sequer pestanejou quando Lucano tornou a servir o vinho aos soldados e para ele mesmo. Se ele se embriagasse, pensou Cusa, eu ficaria satisfeitíssimo. O comandante do navio aproximou-se de Lucano, mas antes que pudesse falar, Lucano exclamou: meu bom galo, vem beber conosco. Cusa, traze outra taça. Amaldiçoando o comandante, que ele suspeitava saber farejar uma garrafa, Cusa obedeceu e trouxe outra taça. O comandante era de meia idade, corpulento, de rosto áspero, mas inteligente. Começou a contar histórias muito indelicadas que faziam os centuriões explodir em risos divertidos e Lucano sorrir. Azedo, Cusa disse consigo mesmo que pelo menos aquelas histórias obscenas estavam para além da compreensão de Lucano, pois um ar distraído surgira no rosto do jovem grego, indicando que ele agora achava a conversa tediosa ou de mau gosto. Era evidente que Galo aprendera aqueles gracejos em grande número dos bordéis menos seletos, e mesmo Cusa os achou um tanto crus para seu gosto. Expansivamente, Galo falou: é uma honra ter-te a bordo, Lucano. És nosso passageiro mais ilustre. Este navio, como sabes, é cargueiro, mais rápido e não se retarda como os navios de recreio. Embora tenhamos vários portos de escala, chegaremos depressa à Itália. Estou ansioso por chegar a casa, disse Lucano. Num dos portos de escala haverá sem dúvida cartas para ti. O comandante olhou de soslaio para as grandes velas brancas que começavam a se desdobrar como asas de pássaros gigantescos contra o céu e gritou algumas advertências aos marinheiros que subiam precipitadamente pelos mastros. Lucano serviu mais vinho, mas desta vez não se serviu. Temos bom vento, disse o comandante, falando agora em tom de voz normal. E quando a maré descer, sairemos. Isso se dará em menos de uma hora. Lucano olhou para a cidade e, por uma razão qualquer, foi subitamente assaltado por uma saudade e uma sensação de tristeza poderosas. Seu coração doeu com um desejo sem nome e ele se sentiu solitário e perdido. Urgência quase irresistível lhe veio de deixar o navio. Esqueceu o comandante e os soldados. Lutou contra suas emoções, às quais não podia atribuir face nem voz. Que foi? Perguntou Galo a um oficial inferior que subiu e o estava saudando. O oficial murmurou-lhe algo ao ouvido e o comandante relanceou depressa os olhos para Lucano, e seus próprios olhos, de um tom enfumaçado de ágata, embora já alegres e astutos, iluminaram-se. Seu rosto queimado de sol desmanchou-se em rugas sorridentes. Voltou-se para Lucano e lhe deu calorosas pancadas no ombro, piscando-lhe os olhos. Uma liteira, carregada por escravos vitíneos, bem vestidos, acaba de chegar ao cais, Lucano, exclamou ele, piscando também para os centuriões. Não sou o oráculo de Delfos,
mas apostaria contigo 3 sestércios, como se trata de uma dama nobre. Ah, isto é ser jovem. Falei-te que os escravos declararam que a dama deseja dizer-te uma palavra antes da nossa partida? Lucano teve um sobressalto. Olhou para o cais e viu realmente que uma liteira ali esperava, as cortinas bem fechadas e carregadas por 6 robustos bitínios, cujos braços fortes mostravam largos braceletes de prata. O sangue subiu à cabeça de Lucano, que começou a tremer. Não conheço ninguém, murmurou ele. Tem certeza de que é uma senhora? Olhava com insistência para a liteira fechada. Eu apostaria, exclamou o comandante. Cusa, ouvindo aquela conversa, aproximou-se e também ficou a olhar para a liteira distante, apertando os olhos para ver melhor. Uma mulher? Era impossível, no caso desta virgem vestal, do sexo masculino. Cusa sacudiu a cabeça em dúvida, mas Lucano desceu vagarosamente a rampa, a cabeça brilhando ao sol, e os alegres soldados, bem como o comandante e Cusa, debruçaram-se sobre a armurada do navio e deram à liteira toda a sua atenção. Quando Lucano chegou ao lado da liteira, disse: "Quem deseja falar comigo?" As cortinas afastaram-se e Lucano viu o rosto pálido e desgostoso de Sara Ben Eleazar, que se levantava para ele. Estava vestida inteiramente de preto, e o médico reparou que tinha as roupas rasgadas aqui e ali, conforme o costume judaico de usar luto, e que seus lindos olhos cor de violeta estavam enegrecidos pela dor. "Sara", disse Lucano, sentindo que seu coração crescia no peito. Ela estendeu-lhe a mão pequena e branca, que ele tomou. "Eu não devia ter vindo, Lucano", murmurou ela, "pois ainda choro a morte de meu pai." Seu cabelo preto mostrava sinais das cinzas. Tentou sorrir, mas apenas soluçou sem lágrimas. A mão dela estava fria entre as de Lucano. Tudo em torno dos jovens era ruído e movimento naquele cais, com os escravos correndo, os gritos, os chamados, mas ele nada via além daquela moça tão jovenzinha e pensava: certamente ela se parece com Rúbia. "Sara", disse ele de novo, e agora seu desejo e sua urgência tinham um rosto e uma voz. "José Ben Galiel disse-me que partias hoje", falou ela, a voz ligeiramente rouca, porque estivera chorando. "Tinha de vir ver-te, embora seja errado e escandaloso o que fiz, para agradecer-te, querido Lucano, pelo alívio que levaste a meu pai e pela promessa que lhe fizeste. Foi uma promessa feita com a certeza de que provavelmente será impossível cumpri-la", disse Lucano abstraidamente. Pensava que a manhã de primavera estava ali, nos olhos da jovem, um perfume como de incenso feito de resina aromática evolava-se das vestes dela. Mesmo em seu desgosto, era mais bela do que qualquer mulher que ele já vira, a fronte mais pura e mais branca, o corpo virginal mais doce e mais suave. O sol brilhava-lhe no rosto, através das cortinas afastadas, e suas faces mostravam os vestígios das lágrimas. "Encontrarás meu irmão, Lucano, e eu estarei à espera em Alexandria ou em Jerusalém", ou acrescentou em tom mais baixo e mais trêmulo, "em qualquer lugar. Poderás sempre encontrar-me, Lucano." Ficaram então silenciosos, olhando um para o outro. O rosto dele estava tão pálido quanto dela. Depois ele disse: "Sara, aonde eu vou, ninguém pode ir.
nem irmão, nem irmã, nem mãe, nem esposa. Há muita coisa que eu preciso fazer e não terei lar nem paradeiro. Não há lugar na minha vida para o amor pessoal, pois o amor para mim significa perda. Subitamente lembrou-se de Asha no pátio, das palavras dela ao marido, e sacudiu a cabeça em desesperada negativa, mas não largou a mão de Sara. Ela disse: eu sempre poderei encontrar-te, Lucano, e seus olhos encheram-se de saudade. De novo ele sacudiu a cabeça, mas levou a mão da jovem aos lábios e beijou-a, voltando-se depois bruscamente e tornando a subir a rampa. Mesmo quando ela exclamou: adeus, que Deus te acompanhe, ele não olhou para trás. Lucano não usou o toldo roxo reservado para ele na coberta, e assim quem o aproveitou foi Cusa, que se esparramou sobre as almofadas como um rei, em meditação. Por quê? Perguntava-se ele. Aquele incompreensível louco do Lucano mantinha-se lá embaixo durante todos aqueles belos dias de outono, subindo para a parte de cima do navio apenas ao crepúsculo? Ficava sentado lá embaixo, com seus livros, mas ao crepúsculo vinha para a coberta balouçante, deixando claro que não queria conversa. Debruçava-se na amurada e ficava a olhar para o intenso céu do poente e para o mar, chicoteado pelo fogo escuro, inconsciente da presença dos marinheiros, dos centuriões, do comandante e dos poucos outros passageiros. Seu rosto mostrava uma expressão imóvel e fechada, de pedra, e seus olhos davam medo. Perdera-se em algum sonho torturante, do qual ninguém conseguia arrebatá-lo. Àquela hora, a voz do mar, quieta e marulhenta durante todo o dia, começava justamente o seu clamor. A esteira branca e as velas brancas, que se curvavam contra o céu, tomavam sombras de sangue, vindas do poente aceso, tão silencioso e ainda assim tão ameaçador. Uma vez o céu explodiu em curta, mas turbulenta tempestade. Nuvens negras com cristas brilhantes de relâmpagos correndo perto dos altos e balançantes mastros. O trovão ecoando com voz gigantesca através dos vagalhões assustadores e semelhantes a montanhas. Lucano, entretanto, parecia inconsciente daquilo e debruçava-se pesadamente contra a amurada, sem sentir o encharcamento da chuva quente e abafada. Olhava essa direção de leste, como se tentasse atravessar com os olhos as milhas que se estendiam. Sentia-se doente, com seu imenso vazio e seu anelo. Acima e abaixo do trovão e da ventania tumultuosa, ele ouvia a voz de Sara. O navio se deteve em vários portos, brilhantemente coloridos durante o dia, mas Lucano não subiu para vê-los. Era como se a vida se tivesse de novo tornado para ele uma coisa que magoava terrivelmente, como se todas as suas feridas tivessem começado a reabrir com novas infecções. Suas lutas consigo mesmo tinham alcançado um estado insuportável. Não posso amar de novo, gritava ele para si próprio. Amor é corrente e cadeia. Amor é morte. Amor é ficar preso à lareira, e o fogo da lareira destrói a paz de um homem. A Grécia não o seduziu. Ficou sentado lá embaixo, em seu quartinho quente, os olhos vazios, as mãos cruzadas entre os joelhos. Pelo menos podias dar uma olhadela à pátria de tua gente. Insistia Cusa, com um misto de impaciência e preocupação.
mas Lucano apenas sacudia a cabeça. Se me dissesses o que te despedaça a alma. Começou Cusa. E Lucano apenas tornou a sacudir a cabeça. Não comes, falou Cusa. Trouxe meu vinho, meu próprio e precioso vinho, e tu mal o provas. Lucano continuava silencioso. Um dia o mar e o ar estavam tão calmos que as velas tombaram encolhidas e o sol se fez uma fúria. O navio seguia mais lentamente, pois o único meio de propulsão era agora o fornecido pelos escravos das galés. Ao crepúsculo, o navio era como mariposa erradia sobre a flor lisa e cor de heliotrópio do oceano, e a esteira silvava com um som mal audível. Então Lucano, na coberta, ouviu o profundo e doloroso cântico dos escravos, e aquilo lhe pareceu um prolongamento de sua própria dor. Eles têm de cantar assim o tempo todo, pensou. Não ouvi isso antes. Estive pensando egoisticamente apenas em meu próprio sofrimento. Ao pensar nisso, voltou-se e viu alguns homens subindo a escada que vinha da coberta inferior, carregando penosamente um homem negro e nu. Colocaram o corpo sobre um pilar e daí o atiraram ao mar, onde ele mergulhou com um ruído leve de água esparramada. Os escravos ficaram a vê-lo desaparecer, depois levantaram até os lábios os amuletos que traziam pendurados ao pescoço, beijaram-nos e trataram de descer rapidamente. A morte vem para os navios como para as cidades, pensou Lucano, lembrando-se de que tinha ouvido vagamente aquele agoureiro som de um corpo atirado ao mar. Em outros crepúsculos, franziu as sobrancelhas. Então foi procurar o comandante, que estava sentado em seu próprio aposento, lá embaixo, com alguns subalternos. O homem levantou os olhos para Lucano. Ao vê-lo, o jovem percebeu que seu rosto largo estava ansioso e colérico. Ergueu-se sorridente, dizendo com ar cordial: Pensei que te havia ofendido, Lucano. Não me dirigiste a palavra desde que saímos de Alexandria. Queres jantar comigo? Obrigado, já jantei, galo. Lucano hesitava, prescortando o rosto do homem. Acabo de ver atirarem um corpo ao mar. Estou errado ao acreditar que isso se tem repetido muitas vezes nestes últimos dias? O comandante nada disse. Relanceou sombria e furtivamente os olhos para seus oficiais. Depois sorriu mais amplamente. Ah, sempre há algumas mortes numa viagem longa como essa, disse ele. Trazei vinho, falou imperioso para o oficial. Não é um vinho excelente como o seu, Lucano, acrescentou, dirigindo-se ao jovem grego, mas espero que sirva. Ele curvou-se ante Lucano e lhe ofereceu o amplo assento próximo à vigia. A sala do comandante estava quente e abafada. Tinha as paredes cobertas de mapas e sobre uma mesa de madeira encontravam-se o sextante e um diagrama das estrelas. Lucano sentou-se, percebendo um curioso aroma seco naquele ar viciado, e subitamente percebeu que se tratava de especiarias, incenso e ervas medicinais que ardiam numa lamparina pequena sobre a mesa. Uma lanterna balançava, pendurada no fogo e lançando fumaça. Um oficial trouxe uma jarra de vinho e algumas taças, e Lucano, com o comandante e os oficiais, bebeu lentamente. Por um motivo qualquer, estabeleceu-se na cabina um silêncio tenso e estranho, e a alma de médico de Lucano começou a latejar.
Estudou o rosto de Galo e dos outros, e esses rostos estavam definitivamente fechados e secretos. O navio mal balançava e parecia mover-se em óleo espesso. O cântico dos escravos estava mais próximo e mais agudo. Então Lucano disse calmamente: "Conta-me, Galo." O comandante olhou para ele, como em alegre surpresa. "E que devo contar-te, Lucano?" "Esqueceste, Galo, de que sou médico?" Este fixou nele os olhos com firmeza, por alguns instantes. Olhou então significativamente para a lamparina fumegante, mas não perdeu a rápida troca de olhares entre o comandante e seus oficiais. "Ah, sim, és médico", disse Galo animadamente, "e eu não o esqueci." Fez um movimento de cabeça para os oficiais que deixaram a cabina. Mas quando acabaram de sair, Galo não mostrou pressa em falar. Ficou a olhar para seu copo, tornou a enchê-lo, fechou os olhos, fingiu estar absorvido no buquê do vinho e em seu gosto, que era inferior. Depois disse: "Estou contente por te teres mantido à parte, Lucano, e por não te haveres misturado aos outros passageiros. Afinal, és nossa carga mais importante." "Parece-me, Galo, que nada notei nos outros passageiros, embora confesse que não lhes procurei a companhia. Eles se mantiveram aqui embaixo, por sugestão minha." Galo pousou o copo e virou-se para o gráfico que estava sobre a mesa. "Peste?" indagou Lucano baixinho. Foi como se ele não tivesse falado durante uns 2 minutos. Então Galo empurrou para o lado seu gráfico e descansou o rosto na palma da mão. "Deves ter percebido que passamos sem parar por vários portos de escala", disse ele. Então deu uma palmada sobre a mesa e já não sorria. "Eu devia ter dito antes, para tua própria proteção, mas tu não estavas entre os outros. Sim, é a peste. Estamos agora levantando a bandeira amarela, que provavelmente viste. Os portos não nos deixarão entrar quando virem essa bandeira. Mas houve apenas alguns casos e ainda assim, entre os escravos das galés." Suspirou. "Este maldito Oriente, todos os transtornos de Roma vêm de lá. Quando chegarmos à nossa terra, não nos permitirão descer, até que estejamos livres da peste, pelo menos durante 1 semana. É a lei." "Sou médico", repetiu Lucano. "Temos médico no navio", disse Galo contrariado. "És um passageiro, não estás a meu serviço. És filho de Diodoro Cirino. Que me aconteceria se te expusesses ao perigo, ou se apanhasses a peste e morresses?" Seus olhos castanhos faiscavam de ressentimento. "Já te disse, apenas os escravos estão atacados, e nós os conservamos fechados na coberta inferior. Na noite passada não tivemos mortes. Foi uma pena que visses o sepultamento no mar esta noite. Lucano, eles não passam de escravos, cães e criminosos", acrescentou com sensatez. Lucano pensou nos desgraçados de rostos anônimos no porão, encadeados uns aos outros, inchando, doentes, morrendo, e disse bruscamente: "Chama teu médico." O médico era um homem de meia idade, de ar cansado, um gaulês, olhos percussientes e escuros, ele próprio um escravo. "Este é Príamo, o meu próprio médico", disse Galo. Príamo olhou para Lucano e se inclinou. "A peste a bordo?" perguntou Lucano. "Apenas entre os escravos das galés", disse Galo com impaciência. "Mas agora sabes, Lucano, eu temia que soubesses.
e mandarei colocar em tua cabina uma destas lamparinas de fumigação. Teu Cusa já sabe e mantém-se fechado com a mulher e o filho em sua própria cabina, a não ser quando te serve. Dê-lhe ordem como comandante e absoluta autoridade neste navio, de que não espalhasse a notícia da peste a bordo, a fim de te poupar inquietação. Os escravos são homens, disse Lucano a voz dura. Galo olhou para ele estupefato. O rosto de Príamo tornou-se estranho e também ele fixou os olhos em Lucano. Que é um escravo? Galo estava horrorizado. Não podia acreditar no que ouvia. Sabia que Lucano era estranho e não se parecia aos outros jovens, mas aquilo ficava para além do que se poderia acreditar. Lucano, essas criaturas são traidores, assassinos, ladrões, condenados perpétuos às galés. Ainda assim são homens, disse Lucano. O rosto claro trazia manchas de um furioso vermelho sobre as malares, e os olhos azuis revoltavam-se sob as sobrancelhas louras. Galo convenceu-se de que o rapaz era louco. Um escravo das galés era um homem? Galo sentia-se alarmado e disse com solicitude: Tua aparência não é boa, Lucano. O clima de Alexandria é penoso, eu sei. Se permitires que Príamo te receite um ligeiro sedativo para que... Tu não me compreendes, disse Lucano, tentando manter a voz num tom tranquilo. Para mim, médico, um escravo é um homem, um ser humano que pode sofrer tão violentamente quanto César. Criminosos, traidores, assassinos são também homens. Não estão à parte de nós em sua humanidade. Os olhos de Galo apertaram-se. Mandaria pôr uma droga no vinho de Lucano. Deuses, pensou ele, não sou responsável por esse desvairamento. Mas que direi às autoridades quando chegarmos à pátria? Que o filho adotivo de Diodoro Cirino foi trancafiado como louco? Só aquele pensamento fê-lo estremecer. E disse, num tom fraternal, tentando acalmar Lucano: Sim, certamente. Príamo te levará aos teus aposentos. Ficará contigo durante algum tempo, Lucano. Ele se diplomou em Tarso e, sem dúvida, tereis muitos conhecimentos médicos a discutir juntos. Fez um movimento para se erguer de sua cadeira, mas Lucano curvou-se para ele e disse, num tom contido: Tu ainda não entendeste. És um romano e pensas e sentes como um romano, Galo. Um escravo para ti é menos do que um chacal. Para mim, ele é um irmão. Galo estava desesperado. Tinha muitos transtornos, ainda mais um louco em seu precioso navio. Relanceou os olhos para Príamo, que fixava Lucano, como que hipnotizado, uma lágrima a um canto da pálpebra. Galo ficou olhando para seu médico. Estaria bêbado aquele patife? E disse encolerizado: Príamo, conduz o nobre Lucano aos seus aposentos e prepara-lhe imediatamente um sedativo, pois ele está doente, é óbvio. Lucano, porém, voltou-se para Príamo e disse: Meus professores hindus ensinaram-me que os ratos e suas pulgas é que espalham essa doença. Ouvistes falar nisso? Príamo não conseguiu falar. Sacudiu a cabeça, confuso. É verdade, disse Lucano, como um médico a outro. Apontou para as pernas finas e escuras de Príamo. Deverias usar envoltórios de linho para protegê-las das pulgas, quando vais tratar dos escravos. Galo perdeu o controle e berrou: Pensas que eu permitiria que o meu médico, pelo qual paguei 1000 sestércios de ouro, 1000 sestércios de ouro, vá até as galés?
Ele está aqui para proteger meus passageiros e não os escravos, e nenhum dos passageiros foi atingido. No momento em que ele me comunicou que a peste havia surgido entre os escravos das galés, eu o proibi de se aproximar da porta fechada com cadeado. Sou o comandante, minhas ordens são vida e morte neste navio, e não peço perdão nem mesmo a ti, Lucano, quando te faço lembrar isso. Lucano respondeu calmamente: sugiro que todos os ratos deste navio sejam encontrados e exterminados imediatamente, que todos os aposentos sejam fumigados contra as pulgas, que cada polegada de madeira deste navio seja lavado com lixívia. Galo havia recuperado o controle. Lucano falava razoavelmente, mas os loucos também têm seus momentos de sensatez, e ele disse: darei estas ordens imediatamente, e agora... Lucano levantou-se. E agora irei até as galés, e verei o que posso fazer, depois de ter envolvido minhas pernas e braços contra as pulgas. Galo ergueu-se e disse, num tom implacável: devo fazer-te lembrar de novo que aqui sou o comandante, e que mesmo César, se fosse meu passageiro, teria de obedecer às leis marítimas. Enquanto estivermos neste navio, meu navio, sou a autoridade suprema. Voltarás para teus aposentos, Lucano, e meu médico irá contigo para te acalmar. Não, disse Lucano, a não ser que me arrastes até lá. Sou médico e também tenho meus deveres e minhas leis. Ele terá de ser confinado com firmeza, pensou o desventurado comandante. A qualquer momento pode se tornar perigoso, e só os deuses sabem o que acontecerá. Como é possível que mesmo um louco chegue a tão alto grau de loucura? Irei até as galés. Galo hesitava. Chamaria seus oficiais e mandaria prender correntes leves às pernas e pulsos de Lucano. Diante dele surgia a desanimadora expectativa de entregar o filho adotivo de Diodoro Cirino, o descendente dos Quirites, o antigo procônsul da Síria, acorrentado como um criminoso no porto de chegada. As cóleras e indignações de Diodoro eram famosas. O próprio comandante teria que responder por aquela séria ofensa contra a pessoa de Lucano, apesar de o jovem estar evidentemente louco. Galo raciocinava. O dilema era horrível, mas ainda tinha lei a seu favor e era para proteger Lucano que devia agir. Não tens piedade, Galo? Perguntou Lucano desanimado. Sei que um escravo, e particularmente um escravo das galés, é menos do que um animal para ti. Os escravos das galés podem ser assassinados com impunidade. Mas considera, deixa teu coração ouvir e comover-se por um momento. Os escravos sangram como tu sangras, morrem como tu morres. E aonde teu espírito vai, também vão as almas deles. Estás preocupado com a minha própria saúde e segurança? Sim. Se eu adoecesse ou morresse, então terias medo de Diodoro, meu pai adotivo. Compreendo. Sua voz suavizou-se. Basta que deixes sem cadeado a porta das galés. Tenho meus remédios e juro-te que me protegerei e que te absolverei de qualquer censura em relação a mim. Ninguém precisa saber, a não ser nós, que estou tratando dos escravos. Irei e voltarei, sem ser visto, senão por eles. Estou cansado, Lucano, disse o comandante. Vai para teus aposentos imediatamente, ou eu terei de levar-te à força para lá. A não ser que eu detenha essa doença, Galo, ela se espalhará entre os passageiros. Podemos ir à deriva para um porto, um navio cheio de mortos.
Galo voltou-se, afastando-se dele. Vai para os teus aposentos, repetiu. Nesse meio tempo darei ordens para que façam o que sugeriste. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.